Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos. O tema de hoje é beijai o filho. Beijai o filho. Diz a palavra do Senhor: beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Vamos ouvir o Espírito de Deus falar à igreja. Vamos aquietar o nosso coração. É o momento de pastorear, é o momento de apacentar e de alimentar as ovelhas de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Tu és verdadeiramente o nosso pastor, nada nos faltará. Tu nos guias aos pastos verdejantes e às águas tranquilas e de descanso. Tu refrigeras a nossa alma. Os pastos são abundantes e verdejantes. Temos um Deus que é o único, o soberano, o eterno, o unigênito, aquele que é o cabeça da igreja. E nesta noite de celebração de Natal, queremos ouvir a Tua voz e depois ver Deus agir numa grande cantata. Fala-nos, Deus, que cada um agora abra o seu coração e esteja sensível à voz do Espírito Santo. Eu faço esta oração unido à igreja. Ligamos aqui na terra, para que seja ligado nos céus. E todo o povo de Deus diga amém, amém. Obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, povo escolhido, aqueles que foram, segundo a prognoses de Deus, segundo a determinação soberana de Deus, foram atraídos à sua casa, são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, predestinados em amor. Meus amados irmãos, meus filhinhos na fé, segundo os ensinamentos da Bíblia Sagrada, estamos nos aproximando dos dias do fim. O presente século é um dos sinais da volta de Jesus Cristo. O mundo conspira contra Deus e contra o seu ungido. Governos, povos e nações ainda não conhecem a única verdade que existe: Jesus Cristo. Então, existe uma conspiração do presente século contra o ungido de Deus. Veja, por exemplo, como se banalizou a família. O próprio governo conspira contra a Bíblia quando aceita que as regras e os padrões de Deus quanto ao casamento, formulados e projetados por Deus, sejam quebrados. Governos conspiram contra Deus, famílias conspiram contra Deus, escolas, onde nossas crianças deveriam de ser capacitadas e esculpidas a se tornarem cidadãos com dignidade, hoje estão mais preocupadas em falar do gênero sexual, mostrando que hoje não é mais um homem, um rapaz, uma menina, mas que cada um aceita o gênero que quer aceitar. Isto é uma conspiração. E eu vou lhe dizer mais, até pessoas
que tem no seu sangue o judaísmo, surpreende a nossa nação servindo aos falsos deuses. Você que acompanhou a televisão, existe um moço na televisão que é hoje muito querido no Brasil, de origem judaica, o Hulk, que Deus o privou da morte num acidente de avião este ano, e lá estava Hulk entrando no mar com o seu barquinho, oferecendo oferendas e Iemanjá. Esta é a realidade do que estamos vivendo. E mais do que isso, até alguns lugares onde há uma placa com o nome igreja, na realidade conspiram contra Deus, porque Deus é o Deus da graça. E se a lei é pregada, diz a palavra do Senhor, que um pouco de fermento leveda a massa toda, e as pessoas que vivem debaixo das obras da lei estão vivendo debaixo de maldição. Foi por isso que Paulo ensinou a igreja, dizendo aos Gálatas: a mim me foi revelado o evangelho da incircuncisão, a palavra para os gentios, e a Pedro o evangelho da circuncisão para os judeus. E por causa disso, Paulo confronta Pedro e disse: você não vive de modo verdadeiro e digno do evangelho, porque sendo tu judeu, vives como gentios e obrigas os gentios a viverem como judeus. Esta é a realidade. É a realidade. E veja como é que o Salmo, centenas de anos antes de Jesus, já falava disto. Salmo 2, 1 e 2 diz assim: porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Portanto, esta é a realidade do que estamos vivendo hoje no mundo. Em alguns países do Oriente Médio e da África, queimam as igrejas, decapitam as pessoas, matam pela confissão. Então, amados, por esta razão, torna-se imperioso e urgente, então, seguirmos a recomendação do Salmo 2,12: beijai o filho para que não se irrite. Beijar o filho, o que significa? Submeter a nossa vida a Jesus. Porque diz a Bíblia Sagrada que ele, no tempo determinado, vingará as nações. Igreja de Jesus, ouça, que tremenda responsabilidade nós temos de beijar o filho com a nossa submissão ao Rei de Reis, ao Senhor de Senhores, mostrar a nossa incapacidade na carne e a nossa absoluta dependência de Deus. Isto é beijar o filho. Você veio hoje à igreja atraído pela mão poderosa de Deus, porque você veio beijar o filho. Você está aqui em submissão. Quando você contribuiu com o seu dízimo e a sua oferta, você beijou o filho. Quando você o aplaudiu, você beijou o filho. Quando você engrandeceu com a sua oração, você beijou o filho. É preciso que a igreja de Jesus beije o filho. Porque você sabe, substituíram o Senhor por vãs filosofias. 42% dos cristãos evangélicos do mundo abandonaram as suas igrejas. No próximo dia 31, quando milhões de pessoas estarão em Copacabana e na Barra da Tijuca, este ano contrataram 2.000 tambores de atabaque para celebrar o novo ano. Você acha que é possível irritar o filho e depois desejar um ano maravilhoso? Então substituíram o Senhor por coisas vãs, por filosofias, por humanismo. Isto são promotores de uma falsa paz.
promotores de uma falsa paz, porque a verdadeira paz está em Jesus. Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não la dou como o mundo dá. O mundo tenta dar paz com cocaína, com crack, com anfetaminas, com maconha, e até tentando descriminalizar, deixando o povo à mercê do inimigo das nossas almas. Isto é uma falsa paz. Os homens são amantes e ingratos da infidelidade. A sociedade hoje é infiel e corrupta. É uma sociedade adoradora de ídolos. É uma sociedade curvada ao inimigo das nossas almas. São homens amantes das riquezas que se corroem. Aí está a banalização do casamento. Aí está a infidelidade conjugal. Aí está a desobediência aos pais. Então volto a dizer, sem temor de errar, muitos lugares chamados igrejas estão enfermos. Você sabe que o criador do Islã, já há muitos séculos atrás, Maomé, ele constatou que em Jerusalém o cristianismo estava decadente. Você sabe por quê que ele dizia? Por causa da divisão. Nós estamos levantando uma bandeira de unidade, nós estamos levantando uma bandeira de fé, nós estamos levantando uma bandeira de verdade. A divisão da igreja de Jesus tem gerado uma verdadeira decadência. Então, amado, nós não podemos desprezar a palavra, nós não podemos enredar com falsos evangelhos. Mateus 26, 48 e 50 diz: o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele que eu beijar, a esse prendei-o. E logo aproximando-se, Jesus lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, por que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos a Jesus e o prenderam. Veja, o mundo se identifica com o beijo de Judas. Trocou o Senhor por 30 moedas. Mateus 27, 3 diz isso. Então Judas, o que traiu, vendo Jesus, fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Você vê, o mundo se identifica com o beijo de Judas. Nós fomos chamados para beijar Jesus Cristo. E você sabe, por isso coube a sorte a este homem Judas que traiu Jesus, que fala em Apocalipse 26, olha lá: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Se você beijou o Filho, amado, você é um sacerdote de Deus, você ministra diante de Deus, você ama ao Senhor, amados. Então, todos que amam a Deus têm que se tornar inimigos do mundo. Pastor, nós estamos aqui para celebrar o Natal, e o Senhor está falando exatamente, porque a celebração do Natal é o beijo ao Filho, é o submetimento ao Filho. Tiago disse isto: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu vivi nesse mundo 20 e poucos anos, mas há cerca de 40 anos, no momento dramático da minha vida, quando eu era ainda tão jovem, vivendo a flor da vida, um acidente no exército interrompeu a minha caminhada. Eu era um católico apostólico romano, eu era um idólatra, era um homem cheio de inconsequências emocionais, mas um dia, naquele leito de enfermidade, foi-me apresentado Jesus, e eu beijei o Filho, e a minha vida foi transformada. Nós precisamos de beijar o Filho. Este salmo, vamos voltar lá, 2,12, beijai o Filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira,
e bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Diga com a sua fé, diga: eu me refugio em Deus. Diga: Ele é a fonte da minha provisão. Ele é o meu pastor. Eu o beijei. Eu me submeti a Jesus. Eu tenho direito de viver a melhor vida nesta terra. Diga amém se você crê nisso. Amém. Então este salmo é um salmo real, é um salmo de coroamento, porque o rei ideal não é o rei de Espanha, não é o rei da Suécia, não é um sheik que governa uma área de terra deste mundo. O rei ideal é o rei de reis, é o Messias, é o ressuscitado, é o verdadeiro, é o desejado das nações, é o Kyrios. E veja que no Salmo 2, versículo 3, diz a palavra do Senhor: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, não adianta pensar que se vive rompendo os laços com Deus, não pode. Não há vida fora de Jesus. É imaginar coisas vãs. Se opor ao pacto perfeito da graça de Deus é romper os laços, é sacudir as algemas. Então nós vivemos num pacto perfeito. Versículo número 4: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então este derrisão do Senhor, o Senhor está olhando a terra, os olhos de Deus estão sobre nós esta noite. Ele está olhando a terra e Ele está rindo. A Bíblia diz que Deus se ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Amado, longe de Deus não há vida. Sabe o que há? Diz o versículo 5: na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Ao furor de Deus. Versículo 6: eu, porém, disse o Senhor, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O que é o santo monte Sião? A igreja de Jesus. Ele foi constituído rei de Sião, Rei de reis, Senhor de senhores, soberano. Ame-o, ame a Jesus Cristo, submeta-se a Ele, beije-o, porque Ele é o Rei, não há outro nome. Mas apóstolo, existe um profeta? Não, só existe um nome, o nome que está sobre todo nome, Jesus Cristo. Versículos 7 a 9 diz: proclamarei o decreto do Senhor, e Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Peça a Deus esta noite um milagre para a sua vida. Peça a Deus a sua casa própria. Peça a Deus o seu empreendimento. Peça a Deus a realização dos seus sonhos. Ele disse: eu te darei. Pede-me, eu te darei. Versículo 9: com vara de ferro regerás e despedaçarás cada um como um vaso de oleiro. Versículo 10 a 12: agora, pois, ó reis, e eu estou aqui como profeta às nações, dizendo: ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com temor. Amados, sirva a Deus, não vire as costas a Deus. Neste finalzinho do ano, amanhã, primeira noite maravilhosa, estratégias de uma vida vitoriosa. Terça-feira, cavar covas, preparar o lugar para a bênção. Quarta-feira, mudança de pensamento, metanoia. Quinta-feira, somos uma nação santa e intocável. Beije o filho esta noite, porque este é um apelo às grandes potências mundiais. Talvez você diga: mas apóstolo, quem é você para de uma zona oeste do Rio de Janeiro estar clamando para as nações? Olha, eu estou aqui fazendo a minha parte profética. Este apelo está indo agora
a 123 países: beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Deus está com a sua ira inflamada em relação ao Brasil, meu amado. Aqueles que deveriam ser o exemplo para o nosso país são hoje dignos de misericórdia, porque traíram os valores da pátria amada Brasil. Então Deus está dizendo: olha, bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Então hoje a igreja se reuniu, casa cheia, para celebrar o coroamento de Jesus, a despeito de toda a oposição deste mundo. Deus, por este salmista, faz um apelo às nações, faz um apelo às famílias que abandonaram o plano de Deus e se tornaram rebeldes contra o Senhor e o seu ungido. É preciso que as ovelhas de Jesus ouçam: beijai o filho para que não se irrite. Beijar é obedecer com temor, é refugiar-se nele, é apoiar-se nele, é depender dele. Ele é o rei, ele é o Senhor, ele é unigênito, ele é o incomparável dom, não existe outro. Ele é o cumprimento de todas as profecias, ele é o libertador da culpa, do poder do pecado, da pena, do castigo eterno. Ele é o libertador. Por isso Isaías soube responder ao apelo humano, dizendo em Isaías 9, 6 e 7: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Amado, o governo da nossa vida não é o governo de Brasília, é o governo de Deus. O de Brasília fracassou, o de Deus é eterno. Um governo está sobre os seus ombros. Obrigado, Jesus, porque tu governas a minha vida. Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, meu amado. E o seu nome será, vamos dizer com entusiasmo todos, viva voz, vamos lá, as nações vão ouvir: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz. Glória a Deus. Então, 700 anos antes do Salvador nascer, o profeta Isaías profetizou sobre um governo. Este é o governo que está sobre esta igreja. Este é o governo que está sobre a minha vida e a nossa vida. Este é o governo seguro. Então, para este mundo que está gemendo sob o terror das guerras e os conflitos, eu anuncio o príncipe da paz. Para os que estão em dúvida e desencorajados, eu anuncio o maravilhoso e conselheiro. Para os que estão encarando a morte eterna, eu anuncio Jesus, a ressurreição e a vida. Para os que estão sem forças para encarar as dificuldades e os desafios, eu anuncio Jesus, o Todo-Poderoso. Então, meus amados, minha família, o caos e a perturbação mundial são uma realidade. Mas a Bíblia diz que Ele está sentado no trono e nós estamos preparados para a sua volta. 1 Timóteo 6, 14 e 16. Guarda o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito, o único, o soberano, o Rei de reis, o Senhor de senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, mas a Ele a honra e o poder eterno. E a igreja diga amém. Então, meus amados, esta noite, beije o filho,
reconheça-o como o Senhor, celebre o Natal do ressuscitado. Beijo, submeta-se, faça da sua vida um motivo de glória, construa uma vida baseado nesse beijo, porque o mundo beijou Judas, nós beijamos o Filho, e esse beijo nos vincula a Ele eternamente. Uma vez salvos, salvos para sempre. Uma vez perdoados, perdoados para sempre. Uma vez ungidos, ungidos para sempre. Uma vez em Cristo para sempre. E olha, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma nos poderá separar deste amor de Deus que está em Cristo Jesus. Beije o Filho, beije-o e abrace-o com fé. Ele será o teu provedor, Ele será o teu Senhor, e nada, absolutamente nada te faltará. Da minha parte, eu o beijei há quase 40 anos, mas todos os dias eu beijo o meu Senhor, na minha vida de oração, na minha vida de interesse e integridade com Deus. Eu tenho dito todos os dias: Senhor, eu te beijo amando-te de todo o meu coração, expressando a minha fé diante da sua igreja, trabalhando para Jesus, incansavelmente. Já vão quase 40 anos, e Deus durante esses 40 anos tem se provado a minha vida. Beijo esta noite, abraço, agarra-se a Ele, e viva o verdadeiro Natal, a verdadeira vida, para todos sempre. Amém, amém e amém.